Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a esse novo estudo. A gente está adentrando a um outro campo da matemática chamado álgebra e nós vamos começar a falar hoje sobre os produtos notáveis, ferramenta de grande importância no estudo da matemática. A videoaula de hoje vai abordar a primeira parte do estudo dos produtos notáveis, que são o primeiro, o segundo e o terceiro caso. Acompanhe, por favor. Primeiro vamos entender o que são os produtos notáveis. Só que para falar em produtos notáveis nós temos que rever rapidamente, recordar rapidamente o que são os monômios e os polinômios. Tudo bem? Bom, então, gente, um monômio, também chamado de termo algébrico, é toda expressão algébrica representada por um número, ou apenas por uma letra, uma variável, ou por uma multiplicação de um número com uma letra. Essa letra pode ter expoente ou não. Tudo bem? Só não é monômio o termo que tem uma letra e essa letra está no denominador, que nós chamamos de variável, ou então ela se encontrar no interior de um radical. Isso aí não é monômio. Okay? Mas se a letra estiver em qualquer outra situação, aquele termo é chamado de monômio. Exemplo de monômio. Você tem aí o 3x é um monômio, o 7y é um monômio. Esses dois monômios são formados de parte numérica, que é o 3 e o 7, e a parte literal, que aqui é o x e aqui é o y. Olha esse outro monômio, o x ao quadrado. Qual é a parte numérica dele? É o 1, não parece, mas tem 1 aqui à esquerda do x. E a parte literal é x ao quadrado. Outro monômio, parte numérica é 1, não aparece, e a parte literal ABC. Aqui nós temos outro monômio, onde a parte numérica é o 4, e a parte literal é x ao cubo, y ao quadrado z. E aqui um outro exemplo de monômio, o menos 5 onzeavos é a parte numérica, e o x ao cubo b é a parte literal. Muito bem. Quando você tem uma soma ou uma diferença de monômios, aí você tem ali um polinômio. É só você observar na palavra monômio, esse prefixo mono significa um termo. Tá? Quando você tem a palavra polinômio, esse prefixo poli significa vários. Polinômio, vários termos. Tá bem? Então, olha aqui, se nós formos olhar por parte, ó, AB somado com x ao quadrado somado com 3x. Né? Nós temos aqui três monômios somando, e o conjunto da soma desses três monômios é que nós chamamos de polinômio. Então nós temos aqui um polinômio de 3 termos, um polinômio de 2 termos, um polinômio de 4 termos, um polinômio de 2 termos, um polinômio de 3 termos. Tá? Se o polinômio tiver um termo, ele recebe um nome específico de monômio. Se o polinômio tiver 2 termos, ele recebe o nome de binômio. Se o polinômio tiver 3 termos, ele recebe o nome de trinômio. E se ele tiver mais de 3 termos, ele não tem nome específico, é chamado simplesmente de polinômio. Bom, recordado agora aqui, polinômios e monômios, observem aqui. Qualquer monômio é considerado um polinômio. A gente não vai ser muito rigoroso na nomenclatura, né? Então, nós podemos chamar de polinômio para qualquer monômio, qualquer binômio, qualquer trinômio, né? Quando falar polinômio, a gente vai estar generalizando. Os monômios que formam um polinômio são chamados termos do polinômio. Ok? Nós temos um exemplo aqui, o monômio 2xy. A gente pode dizer que isso aqui é um polinômio de um só termo. Okay? Aqui nós temos, aqui, ó, inclusive aqui, um polinômio de um só termo é um monômio. Vamos corrigir aqui. Monômio. Aqui nós temos 100x mais 10y mais 2. Isso aqui é um polinômio de 3 termos. O primeiro termo é 100x, o segundo é 10y, o terceiro é 2. Se ele tem 3 termos, ele pode ser chamado por um nome específico de trinômio, mas ele é um polinômio. Bom, gente, no cálculo algébrico, né, quando a gente trabalha com letras e números, alguns produtos aparecem com muita frequência.
Observe 3 exemplos aqui. Ó. Quando você tem aqui entre parênteses x mais y multiplicado pelo próprio x mais y, que nós podemos representar isso, já que eles são iguais, nós podemos escrever x mais y entre parênteses elevado ao quadrado. Tá? Fica mais fácil para compreender, escrever em forma de potência do que ficar repetindo 2 termos iguais multiplicando. Se nós olharmos bem para esse termo aqui, olha, x mais y no parênteses, tudo isso ao quadrado, a gente pode dizer que essa expressão aqui, ela recebe o nome de quadrado de quem? De uma soma. Tá? É o quadrado, porque está elevado a 2, de uma soma, porque eles estão somando. De quantos termos? De 2 termos. O primeiro é o x, o segundo é o y. Então, o nome dessa expressãozinha aqui, ó, é o quadrado da soma de 2 termos. Da mesma forma aqui, ó, né, um outro produto muito presente nos cálculos algébricos. X menos y multiplicado pelo próprio x menos y, que nós podemos escrever x menos y ao quadrado. Não é? Aqui, como todo mundo está elevado ao quadrado, então o nome disso aqui é o quadrado, só que não é mais de uma soma, porque aqui é uma subtração, a gente chama de diferença. Então aqui é o quadrado de uma diferença de 2 termos também. Então, aqui em cima nós temos o quadrado de uma soma de 2 termos, e aqui embaixo nós temos o quadrado da diferença de 2 termos. Quando você tem o x mais y somando multiplicado por x menos y, né, subtraindo, aí você não tem mais o quadrado, porque ninguém está elevado a 2. Você tem uma multiplicação, ou seja, você tem um produto de 2 coisas. A primeira é uma soma e a segunda é uma diferença. De quantos termos? 2 termos. Então, se você pensou 4 termos, você está equivocado. Aqui não tem 4 termos. Tem o x, que ele está se repetindo, mas ele conta como um termo, e tem o y, que aqui está se repetindo, que é o segundo termo. Né? Então, o nome dessa expressão aqui, ó, é o produto da soma pela diferença de 2 termos. Tudo bem? Essas 3 expressões, gente, são muito presentes no estudo algébrico. E por isso que eles recebem o nome de produtos notáveis. Por que produtos? Porque é uma multiplicação. Aqui é uma potência, mas toda potência é uma multiplicação. Aqui também. Tá? Então, uma coisa que é notável é algo que se destaca. Né? E como esses produtos são muito presentes na álgebra, eles se destacam. Então, eles são chamados de produtos notáveis. E é isso que a gente vai estudar. Esse é o nosso estudo hoje. Tá? Só que nós vamos dividir esse estudo dos produtos notáveis em vários casos. Né? Se não me falha a memória, são 6 casos. Então a gente vai dividir em casos para ficar mais fácil de assimilar. Olha o primeiro caso. Vamos chamar para o primeiro caso de quadrado da soma de 2 termos, que é exatamente aqui, ó, esse primeiro exemplo que nós vimos. Ó, o quadrado de uma soma, né, de 2 termos, onde o primeiro termo é x e o segundo é y. Bom, mas nós vimos que alguma coisa elevada ao quadrado é fazer essa coisa multiplicada por ela de novo. Tudo bem? Então aí, ó, vamos aplicar a propriedade distributiva. Se eu tenho dois parênteses multiplicando, eu aplico a propriedade distributiva. Né? Eu vou multiplicar aqui o x vezes x, e depois o x vezes o y. Vamos lá. X vezes x é x ao quadrado, x vezes y é xy. A mesma coisa vamos fazer com y. Y vezes x e y vezes y. Quando eu fizer y vezes x dá yx, que eu poderia colocar xy também, que é a mesma coisa. E quando eu fizer y vezes y, a gente tem y ao quadrado. Tá bem? Agora vamos reduzir os termos semelhantes aqui para não ficar muito grande, né? X ao quadrado, não tem ninguém igual a ele, a gente conserva. Perceba aqui, olha, que xy, yx é a mesma coisa que xy 2 vezes. Então aqui eu tenho xy mais xy vai dar 2xy. E o y ao quadrado a gente repete aqui. Portanto, essa expressão quadrado da soma de 2 termos, isso é igual fazer o primeiro termo ao quadrado, não esqueça que o x é o primeiro termo, o y é o segundo. Tá? Ó, faz o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro que multiplica o segundo, mais o quadrado do segundo. Então é isso que nós temos aqui abaixo.
quadrado de uma soma de dois termos, onde o primeiro é x e o segundo é y, é o que está escrito aqui, ó, isso é igual ao quadrado do primeiro termo, esse primeiro aqui é o quadrado, mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, tá? Duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, certo? Isso aí é o primeiro caso de produto notável. Então, toda vez que eu tenho o quadrado de uma soma de dois termos, eu resolvo assim, ó, quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. É o que está escrito aqui abaixo, você pode acompanhar. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Okay? Vamos ver aqui algumas aplicações do primeiro caso, alguns exemplos. Olha aí, se nós temos 3x mais 2y ao quadrado, o primeiro termo quem seria? 3x. E o segundo termo quem seria? 2y. Então, usando a regrinha lá de cima, a gente vai ter o quadrado do primeiro termo, está aqui o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo que multiplica o segundo, mais duas vezes o primeiro termo que multiplica o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E agora a gente resolve. 3x ao quadrado eleva a parte numérica e a literal ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado é x ao quadrado. É o que nós temos aqui, 9x ao quadrado. Quando você multiplicar esses três termos, ó, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 2 é 12. 12xy, então nós temos aqui o 12xy. E quando resolver essa última potência, também eleva a parte numérica e literal, 2 ao quadrado é 4, y ao quadrado é y ao quadrado, você vai ter 4y ao quadrado e está resolvido. Então a resolução desse produto notável deu aqui esse trinômio, ó, tá? Vamos ver o outro exemplo. A ao cubo mais 5b ao quadrado. O primeiro termo é o a ao cubo, o segundo termo é 5b, certo? Então, resolvendo esse quadrado da soma, a gente vai ter o quadrado do primeiro termo. Perceba que o primeiro termo é a ao cubo, então é todo ele ao quadrado. Mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, mais o segundo termo ao quadrado. Agora resolve. A ao cubo ao quadrado é potência de potência, conserva a base A e multiplica os expoentes 3 vezes 2, que é 6. Então, A elevado a 6. Esse produto de três termos aqui, ó, 2 vezes A ao cubo vezes 5, vai ficar 2 vezes 5, 10, 10A ao cubo B. Está aqui 10A ao cubo B. Faltou um Azinho bem aqui, a gente vai corrigir, esses errozinhos acontecem, 10A ao cubo B. E quando você multiplicar, quando você levar ao quadrado 5b, vai ficar 5 ao quadrado é 25, b ao quadrado está aqui, 25b ao quadrado. Então, nós temos a resolução do segundo exemplo. Observe o terceiro exemplo, 4m ao quadrado mais n ao cubo sobre 10 elevado ao quadrado. Isso aqui é o quadrado de uma soma de dois termos. Aqui o primeiro termo, aqui o segundo. Então, vai ficar o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Quando nós elevarmos esse monômio ao quadrado, vai ficar 4 ao quadrado é 16, m ao quadrado, conserva o m e multiplica os expoentes, 2 vezes 2, 4. Está aqui 16m a quarta. Aqui, ó, nós podemos cortar o 2 com o 10. Ó. 2 por 2 dá 1 e 10 por 2 dá 5. Então, vai ficar 1 vezes o 4m ao quadrado n ao cubo, dá 4m ao quadrado n ao cubo. E o 5 aqui embaixo a gente repete. Então, 4/5 de m ao quadrado n ao cubo. Quando nós elevarmos n ao cubo sobre 10 ao quadrado, n ao cubo ao quadrado, conserva a base, multiplica os expoentes, 3 vezes 2, 6, e 10 ao quadrado, 100,
ficando n a sexta sobre 100. Então aí nós temos a resolução de 3 exemplos de 3 produtos notáveis. Vamos fazer esse quarto aqui junto. O quadrado da soma de 2 termos. O primeiro termo é 4y, o segundo termo é 1. Tá? Vamos lá. Isso aí é igual ao quadrado do primeiro termo. Então está aí o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Aí. Quando nós elevarmos 4y ao quadrado, vai ficar 4 ao quadrado é 16, y ao quadrado é o próprio y ao quadrado. Mas, quando multiplicarmos 2 vezes 4y dá 8y, multiplicarmos por 1 continua sendo 8y, e quando fizermos 1 ao mais, né? Fizermos 1 ao quadrado vai dar o próprio 1. Então está aqui a resolução desse quarto exemplo. Tudo bem? Então, gente, esse é o primeiro caso de produtos notáveis. O nome é quadrado da soma de 2 termos. Observe aqui o segundo caso. Vamos ver o segundo caso. O nome do segundo caso é o quadrado da diferença de 2 termos. Quem aprende o primeiro caso, gente, o segundo praticamente também já aprendeu, porque só tem um pequeno detalhe que diferencia um do outro, é o sinal. Tá? Enquanto aquele é o quadrado da soma, esse aqui é o quadrado da diferença. Porque no outro é x mais y ao quadrado. Aqui no segundo caso é x menos y ao quadrado. X menos y ao quadrado é fazer ele vezes ele de novo. E se nós aplicarmos aí a propriedade distributiva, a gente vai ter x vezes x dá x ao quadrado, está aqui, e x vezes y dá menos xy aqui. Ó. Menos y vezes x, sinal diferente é negativo, vai dar menos yx, e quando fizer um menos y vezes menos y, sinais iguais é positivo, e y vezes y dá y ao quadrado. Deixando bem claro que esse xy aqui é a mesma coisa que xy também. Então, nesse caso, a gente pode somar. Né? Repete aqui o x ao quadrado, menos xy com menos xy, conserva o sinal e soma, dá menos 2xy, e repete o y ao quadrado. Ou seja, no quadrado da diferença de 2 termos, como é que a gente resolve? A gente faz o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, aqui, mais o quadrado do segundo termo. Percebeu como é praticamente a mesma coisa do primeiro caso? Né? A diferença é que lá no primeiro caso, vamos voltar lá rapidinho, é o quadrado da soma de 2 termos. Aqui é mais e aqui também. Ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Os dois sinais são de mais. Quando for o quadrado da diferença, ó, aqui no segundo caso, esse sinal aqui é menos, o outro continua sendo mais. É o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo que multiplica o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a única alteração é que aqui é menos, e lá no primeiro caso é mais. E é o que você tem escrito aqui, foi isso que eu falei. Ó. É bom você ler depois para memorizar. Muito bem. Vamos ver alguns exemplos. Observe esse primeiro exemplo. O quadrado da diferença de 2 termos. Como é que resolve? O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo que multiplica o segundo termo, está aqui, ó, mais o quadrado do segundo termo, está aqui, ó. Quando você fizer 3x ao quadrado, isso vai dar 9x ao quadrado. Quando você multiplicar 2 vezes 3x, dá 6x vezes 2y, vai dar 12xy, está aqui menos 12xy. E quando você fizer 2y ao quadrado, dá 4y ao quadrado. E aqui nós temos a resolução do primeiro exemplo. O segundo, quadrado da diferença de 2 termos. O primeiro termo é a ao cubo, o segundo termo é 5b. Então vamos lá, o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo que multiplica o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ó. Quando resolvermos aqui a ao cubo ao quadrado, conserva a base, multiplica os expoentes, vai dar a à sexta, menos 2 vezes a ao cubo vezes 5b vai dar 10a ao cubo b. Então está aqui menos 10a ao cubo b.
Quando fizermos 5b ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, b ao quadrado, está aqui 25, b ao quadrado, e temos aqui a resolução do segundo exemplo. Observe o terceiro exemplo. O primeiro termo, 4m ao quadrado. O segundo termo, n ao cubo sobre 10. Então vai ficar o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo que multiplica o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Resolvendo, 4 ao quadrado é 16, m ao quadrado multiplica os expoentes da m à quarta, 16m à quarta. Aqui nós podemos simplificar o 2 por 2 que dá 1, e o 10 por 2 que dá 5. Vai ficar 1 vezes o 4m ao quadrado vezes n ao quadrado, dá 4m ao quadrado, n ao quadrado, é o que nós temos aqui. Ó. E embaixo mantém o 5. Então, menos 4 quintos de m ao quadrado, n ao cubo. Quando elevarmos isso aqui ao quadrado, n ao quadrado, n ao cubo ao quadrado, dá n à sexta, e 10 ao quadrado é 100. Nós temos a resolução do terceiro exemplo. E me acompanha para a gente fazer esse quarto exemplo. Aqui o primeiro termo, aqui o segundo. Vai ficar o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo que multiplica o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, o segundo termo ao quadrado, certo? Quando elevarmos esse monômio ao quadrado, 7 ao quadrado é 49, x ao quadrado é o próprio, menos 2 vezes 7x, 14x, vezes y à quinta, vai dar 14x, y à quinta, mais y à quinta ao quadrado, potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes, 5 vezes 2 é 10. Aqui nós temos a resolução do quarto exemplo. O segundo caso está encerrado. O terceiro caso, veja bem que o primeiro caso é o quadrado da soma, o segundo caso é o quadrado da diferença. O terceiro caso não é mais quadrado, é o produto, porque é uma multiplicação, tá? É o produto da soma pela diferença de dois termos. Eu vou multiplicar uma soma por uma diferença. Tudo bem? Então, acompanhe aqui. Observe a expressão x mais y multiplicado por x menos y. Aqui nós temos uma soma e aqui nós temos uma diferença. E a soma está multiplicando a diferença. Tudo bem? Então vamos lá. Quando eu multiplicar uma soma por uma diferença, eu aplico a propriedade distributiva. Multiplico o primeiro pelo primeiro. X vezes x é x ao quadrado. X vezes menos y dá menos xy. Agora, o segundo eu multiplico pelo primeiro, y vezes x é yx ou xy, que é a mesma coisa, e eu multiplico o primeiro por segundo pelo segundo. Y vezes menos y, sinal diferente é negativo, vai ficar menos y ao quadrado. Okay? Esses dois termos eu observo que eles são semelhantes, né? Então um é positivo, o outro é negativo, eu posso cancelar. Eles são simétricos, e soma de simétrico dá zero. Então sobra apenas o x ao quadrado e o menos y ao quadrado, é o que nós temos aqui na resolução. Tá? Os simétricos foram anulados. Então, quando eu tenho o produto de uma soma por uma diferença, como é que eu resolvo? Eu faço o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. É o que nós temos aqui. Ó. O produto de uma soma por uma diferença de dois termos. Veja bem que nós temos dois termos e não quatro. Tá? Tem o x, que se repete, é o primeiro termo, e tem o y, que se repete, é o segundo termo. Então eu faço o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. É o que nós temos aqui escrito em palavras, que nós acabamos de falar. Vamos ver alguns exemplos. Aplicação do terceiro caso. Observa aqui. Ó. O produto de uma soma por uma diferença de dois termos. Quem é o primeiro termo? 3x. Quem é o segundo termo? 2y. Então, como é que eu resolvo? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Quando eu fizer 3x elevado ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. 2y elevado ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, e y ao quadrado é y ao quadrado. Então aqui eu tenho resolvido
como produto de dois termos, né? O terceiro caso de produtos notáveis. A mesma coisa aqui, ó. O produto de uma soma pela diferença de dois termos. O primeiro termo é A ao cubo, o segundo termo é 5B. Então, como é que resolve? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Aqui na potência de potência, conservo a base e multiplico os expoentes, vai dar A sexta. E 5B elevado ao quadrado é 5 ao quadrado, que é 25. B ao quadrado é o próprio B ao quadrado. Olha esse terceiro exemplo. Eu tenho aqui o produto de uma soma por uma diferença, né? De dois termos. O primeiro termo é 4m ao quadrado, o segundo termo é n ao cubo sobre 10. Então vai ficar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Quando eu fizer esse monômio ao quadrado, 4m ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, e aí vai dar m à quarta, menos... Como é que eu elevo uma fração ao quadrado? Eu elevo o número de cima e elevo também o número de baixo, tá? N ao cubo ao quadrado dá n à sexta e 10 ao quadrado é 100. Aqui nós temos a resolução. E o quarto exemplo aqui embaixo que a gente vai fazer juntos, né? Ó, o produto de uma soma por uma diferença de dois termos. O primeiro termo é 4x ao cubo, o segundo termo é y. Então como é que resolve? O quadrado do primeiro termo, está aí ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, está aí y ao quadrado. Quando eu elevar esse monômio aqui ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, x ao cubo ao quadrado conserva a base, multiplica os expoentes, 3 vezes 2, 6, e y elevado ao quadrado é o próprio y ao quadrado. Nós temos aqui a resolução também desse produto de polinômios, né, que é o uso do terceiro caso. Ok, então, gente, agora você tem uma tarefa de aprendizagem, né? Primeira questão, utilizando o que aprendeu sobre produtos notáveis, que a abreviação é PN, escreva o polinômio correspondente. Você vai usar os critérios, né, as regras de produtos notáveis. A segunda questão, quer saber qual o polinômio que obtemos multiplicando esse polinômio por esse binômio. Então você vai ter que multiplicar. Terceira questão, o polinômio 9x ao quadrado menos 25 é equivalente a qual desses aí? Você vai marcar após resolver. Quarta questão, você vai desenvolver essa expressão e vai dizer, né, a gente vai encontrar um trinômio, vai dizer qual é esse trinômio, depois qual é o coeficiente do termo em x à quinta, não esquecendo que coeficiente é a parte numérica do monômio, tá? E a letra C, qual é o produto desses coeficientes? Vai pegar os três coeficientes e multiplicar um pelo outro. Quinta questão, né? Quando você divide o polinômio P por 2ax mais 5, vai encontrar esse outro polinômio. Então, usando as regras de produtos notáveis, escreva o polinômio P. Sexta questão, foi dado um binômio, né, e foi perguntado qual é o termo que devemos adicionar a esse binômio para obter o x mais 4 ao quadrado. Sétima questão, o produto de dois polinômios é esse aqui, ó. Se um deles, né, se um dos polinômios da multiplicação é xy menos a ao cubo, qual é o outro? Oitava questão é para marcar a única correta, nona questão do mesmo jeito, a décima questão também. A 11ª questão você vai escrever a forma reduzida desse polinômio aqui. A 12ª, né, está dizendo para você se juntar com mais um colega, se pudesse, não faça só, né? E a pergunta é, qual é o polinômio que representa a diferença, que é essa diferença, a subtração? Então, depois que você resolver, você vai conferir aqui com as respostas, né? As 12 questões, e depois que você verificar aquelas questões que você errou, refaça-as de novo para verificar o erro e não ter que voltar a errar novamente. Muito bem, gente, então essa videoaula termina por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua atenção. Não esqueça de dar like, nem de se inscrever no canal, tudo bem? O tema da próxima videoaula, gente, continua sendo produtos notáveis, só que vão ser os outros casos, quarto, quinto e o sexto. Até breve. Não esqueça, estuda que a vida muda, tudo bem? Então, até a próxima.